Hoje é Dia Internacional da Tireoide. A Federação Internacional de Tireoide estabeleceu e lançou essa data com o objetivo de promover a conscientização e o entendimento dos problemas na glândula responsável pela produção de hormônios reguladores do organismo. E a gente vai saber a importância da tireoide para todo o corpo com a endocrinologista Natália Janete, que está aqui conosco já online. Doutora Natália, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Bom dia. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite. Bom, doutora, vamos começar então explicando para o pessoal o que é a tireoide, como é que ela funciona aí para o organismo. Então, a tireoide ela é uma glândula que tem formato de borboleta e ela se localiza nessa região anterior, do nosso pescoço, aqui logo abaixo de uma cartilagem que se a gente tocar a gente pode sentir. E ela tem um peso em torno de 5 até 15, 20 gramas. Ela é responsável pela produção dos hormônios tiroidianos, que nós temos o T3 e o T4. Tá entendido, doutora. Eu queria que a senhora explicasse pra gente o que significa hipotiroidismo. Então, como eu disse, a tireoide ela produz os hormônios T3 e T4. Quando a produção desses hormônios está reduzida, ou seja, quando a glândula não é mais capaz de produzir quantidades adequadas de T3 e T4, nós temos o hipotiroidismo. Ah, certo. E tem também o hipertiroidismo, né? Tem diferença? Elas são opostas? Como é que é? Sim, são doenças opostas, Já o hipertiroidismo é uma hiperfunção da glândula. Então, a produção desses hormônios está exagerada, está em excesso. Doutora, quais são os tratamentos possíveis para o hipotiroidismo e o hipertiroidismo? Bom, o hipotiroidismo, existe apenas um tratamento, que é a reposição do hormônio tiroidiano, da levotiroxina, que é medicamento que se compra em farmácia. O hipertiroidismo, depende da causa. Existem diversas causas para o hipertiroidismo, mas são principalmente 3. Uma é uma doença autoimune, chamada doença de Graves, onde a gente vai ter um aumento da própria glândula. Nesse caso, existe modalidade de tratamento com medicamentos, com radiodo ou mesmo cirurgia. Existe também o bócio multinodular tóxico, que é um aumento da glândula tireoide, causada por aumento do seu volume por diversos nódulos que produzem hormônios. Geralmente o tratamento ou é com radiodo ou cirúrgico, e o adenoma tóxico, no qual um único nódulo é capaz de produzir hormônios tiroidianos em excesso. Nesse caso, a conduta também pode ser o radiodo, tratamento, ou a remoção cirúrgica do nódulo. Certo. Doutora Natália, agora conta pra gente como é que é feito o diagnóstico aí desses desequilíbrios, seja para o hipo ou hipertiroidismo. O diagnóstico das alterações tiroidianas são feitos através de exames laboratoriais. Diante da suspeita clínica, o médico vai solicitar a dosagem dos hormônios tiroidianos, o T4 livre e o TSH, que é o hormônio produzido na nossa hipófise, que fica na região da nossa cabeça, que dá o comando para a tireoide produzir o hormônio tiroidiano. Então, com a alteração laboratorial desses dois exames, a gente pode ou fazer o diagnóstico de hipotiroidismo ou de hipertiroidismo. Entendi, doutor. E quais são os sinais? São problemas aí que dão sintomas na pessoa? Sim, geralmente sim. Quando a doença está bem característica, o hipotiroidismo, por exemplo, a pessoa ela vai sentir uma lentidão, até uma lentidão de pensamento, ela pode sentir a pele bastante seca, um edema de face, um edema de membros inferiores, que pode gerar às vezes um acúmulo de líquido no corpo que faz o peso aumentar em 2 ou até 5 quilos. O intestino às vezes fica lentificado, os batimentos do coração também ficam lentos. Esses são os principais sintomas do hipotiroidismo: uma sonolência diurna, um cansaço excessivo, uma indisposição para realizar suas atividades diárias. O hipertiroidismo são sintomas opostos, O paciente fica com tudo acelerado. Então é um paciente que tem insônia, ele tem palpitação, batedeira,
tremores, suor frio. Geralmente ele perde peso porque ele entra num processo que a gente chama de catabolismo, né? Tudo acontece muito rápido, o metabolismo fica bastante acelerado. E nos casos mais graves do hipertireoidismo, esse paciente pode entrar até em uma insuficiência cardíaca, né? Que o coração bombeia tão rápido que ele passa a não dar conta disso, e inclusive arritmias, né? Que são batimentos descoordenados do coração. Doutora, agora esses desequilíbrios, né, essas doenças aí que atacam a tireoide, elas acontecem com mais frequência em uma idade com mais frequência ou em relação ao sexo também, mais em mulheres que homens? Tem essa característica? Sim, o hipotireoidismo ele acomete mais mulheres e pessoas idosas, né? Tanto que é recomendada a triagem, né, solicitação de exames laboratoriais da tireoide para pessoas acima de 50 anos, se você não tem nenhum fator de risco, né? Ou seja, pessoas na família que já tenham alguma doença tireoidiana. Doutor, e quais são os impactos que esses problemas na tireoide podem provocar? Pode vir a provocar doenças mais graves? Sim, como eu disse, né, inclusive o tema esse ano da Semana Internacional da Tireoide é tireoide e coração. Porque tanto o hipotireoidismo como o hipertireoidismo podem dar consequências cardíacas, porque os hormônios tireoidianos, eles são como os maestros, né, do nosso corpo, eles coordenam diversas funções de diversos órgãos, e o coração tem receptor, por exemplo, para o hormônio tireoidiano. Então, no hipotireoidismo, que é uma falta do hormônio tireoidiano, o coração começa a bater mais lento. Esse paciente pode não conseguir desempenhar uma atividade física de forma adequada, porque o coração não está batendo no mesmo ritmo, a pressão se eleva. No hipertireoidismo, por exemplo, uma consequência para o coração são as próprias arritmias, por um excesso de hormônio tireoidiano, acelera a frequência cardíaca e esse coração começa a bater de forma descoordenada. Outra consequência é para o colesterol, por exemplo. O hipotireoidismo, ele altera a composição do nosso colesterol, elevando o colesterol ruim, que é o LDL. O hipertireoidismo, cronicamente, ele leva, por exemplo, a osteoporose, a arritmias, ao próprio diabetes. Então, as duas doenças podem sim gerar consequências crônicas para o organismo. Certo. Doutor, em relação aos tratamentos aí que a senhora já mencionou um pouquinho, eu sempre ouvi falar, não sei se é verdade, que quem tem o problema na tireoide, ela tem que tomar remédio aí, ou então a reposição, enfim, para o resto da vida. Isso é verdade? Ou tem alguma forma aí dela manter o equilíbrio com, por exemplo, estilo de vida, alimentação? Tem como ela reverter esse quadro de desequilíbrio na tireoide de outra forma, sem ser com medicamentos? O hipotireoidismo, não. Uma vez diagnosticado a forma clássica do hipotireoidismo, a pessoa necessitará da reposição, né, do uso da levotiroxina o resto da vida. O hipertireoidismo, a gente pode, com o tratamento correto, feito com o período correto, em alguns casos a gente consegue a remissão da doença quando essa causa é de origem autoimune, né, que é a doença de Graves. Aí o paciente pode normalizar a sua função tireoidiana. Doutora, existem alimentos que ajudam no controle dessas alterações? Então, antigamente, né, uma das principais causas de hipotireoidismo era a falta de iodo. Então, aqui na região do Brasil Central, nas regiões afastadas do mar, nós tínhamos esse déficit. Foi quando o governo do Brasil, lá na década de 50, autorizou a iodação do sal, porque o que a tireoide utiliza para produzir os hormônios tireoidianos é o iodo. Então, o iodo, ele é muito importante para a função tireoidiana. Mas hoje no Brasil, praticamente nós não temos déficit de iodo pela iodação do sal. Até o contrário, tem lugares que a gente já encontra excesso de iodo. É importante também o consumo de selênio, que é outro mineral importante, no consumo de uma castanha do Pará. O que é importante enfatizar é que esse consumo não pode ser excessivo, porque em excesso também ele gera disfunção tireoidiana, tanto do iodo como do selênio. Ah, certo. Doutora Natália, agora
Você mencionou em relação ao diagnóstico, né, que quando tem ali uma suspeita do médico, ele vai solicitar ali os exames para se detectar, né, realmente esse desequilíbrio ou não. Agora, a importância dos exames aí de rotina, por exemplo. Às vezes uma pessoa pode estar sem sintoma algum e num exame de rotina detectar que está com algum desequilíbrio aí na glândula? Então, não é recomendada a triagem, né, como a gente diz, sem nenhum critério de qualquer paciente para doenças tiroidianas, a não ser que se tenham fatores de risco ou sintomas. Geralmente o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo, eles geram sintomas, e aí sim vem a indicação de fazer a dosagem dos hormônios tiroidianos. A gente não tem uma diretriz que indique a solicitação para qualquer pessoa de exames de tireoide, a não ser para a população idosa, a partir dos 50 anos, seria recomendado talvez a cada 5 anos a dosagem dos hormônios tiroidianos. Tá certo, doutora, a gente já falou um pouco, né, sobre a questão da alimentação. Que outros hábitos saudáveis ajudam a controlar a tireoide? Então, o que a gente orienta os pacientes é sempre ter um bom controle do peso, uma alimentação saudável, se possível com, por exemplo, frutos do mar, peixes, né, que venham do mar, de águas salgadas, o consumo adequado de ferro, de zinco, tudo isso é importante para manter o equilíbrio da tireoide. Mas aí o principal é o quê? Seguir um estilo de vida saudável, sem grandes oscilações do peso, sem grandes mudanças radicais na dieta, com consumo exagerado de alguns tipos de alimento, por exemplo, couve-flor, brócolis, né, couve de Bruxelas, porque são crucíferos que já foram associados com consumo em grande quantidade à origem de bócio, mas que na verdade quando você faz a cocção adequada, esse risco não se torna inexistente. Sem ter o consumo exagerado, por exemplo, de alimentos ricos em soja, que a gente também sabe que são alimentos que podem levar a disfunções tiroidianas. Então, basicamente, é manter uma dieta saudável, equilibrada. Certo. Doutora, agora, quando a senhora estava falando um pouquinho aí sobre os sintomas, nós até exibimos aí uma lista grande, né, tanto do hipo quanto do hiper, são sintomas aí que incomodam bastante, acredito eu, né? Com a pessoa fazendo o tratamento, né, o acompanhamento, é possível uma pessoa que tem esses desequilíbrios ter uma qualidade de vida, ou seja, quando ela está ali sendo acompanhada, fazendo o tratamento certinho, ela consegue eliminar esses sintomas? Sim, assim que a gente inicia o tratamento, por exemplo, do hipotiroidismo, em questão de dias, o paciente já vai sentir essa melhora dos sintomas. E a gente conseguindo controlar as quantidades de hormônio, né, de T4 livre, colocando dentro de um nível normal, tanto no hipo como no hiper, o paciente já sente a melhora e pode ter uma qualidade de vida semelhante à que ele tinha anteriormente ao diagnóstico da doença. Tá certo, doutora. E nos casos de câncer na tireoide, eu já ouvi falar que em alguns casos é necessário retirar essa glândula por completo. Como fica a vida dessa pessoa depois dessa retirada? É semelhante ao hipotiroidismo, porque já que nós retiramos a glândula, a gente vai precisar da reposição crônica da levotiroxina. Então, pós-cirurgia, o tratamento, né, além do acompanhamento feito da parte em relação ao câncer, o paciente deverá sempre usar o hormônio tiroidiano, a levotiroxina. Certo. Doutora, agora em relação à obesidade, né? A senhora como endocrinologista, acredito eu que recebe muitos pacientes aí em busca de perder peso, né? De estar num equilíbrio em relação ao peso. Necessariamente preciso investigar a questão da tireoide, uma pessoa que volta e meia está acima do peso, então que tem muita dificuldade para emagrecer? Então, faz sim parte da investigação da obesidade a solicitação da função tiroidiana. Mas o hipotiroidismo, né, que é a doença mais associada à obesidade, ele não causa obesidade. O que ele pode levar é um aumento, igual eu expliquei, de uns 2 até 5 quilos de edema por acúmulo de líquido. Mas se a pessoa se encontra nesse estado, né, de hipofunção da tireoide, como eu expliquei, ela vai diminuir talvez a tolerabilidade dela para suas atividades físicas diárias, para fazer um exercício físico, porque o coração está batendo mais lento.
tem aquele cansaço. Então, isso pode levar ao que a pessoa ficar mais sedentária e, com isso, vir a ganhar peso. É geralmente isso que acontece no hipotireoidismo, mas não que o hipotireoidismo cause a obesidade. Tá certo, doutora. Eu conheço pessoas que têm, problemas, disfunções aí na tireoide e elas reclamam muito de uma sensação de sufocamento, como se tivesse alguma coisa obstruindo ali a garganta, até com dificuldade mesmo para o ar passar. Isso pode ter a ver com a tireoide ou não? Não há relação? São casos mais raros hoje em dia, porque, como eu disse, com a iodação do sal, a gente diminuiu a incidência desses bócios grandes, né, de tireoide, que são aumento do volume tiroidiano, de forma que isso possa causar até uma compressão da traqueia, né, por onde a gente respira. Então, pode sim haver esse sintoma, mas são mais raros, são com aumentos grandes do volume da tireoide, que geralmente não acontecem mais tanto no hipotireoidismo, são mais frequentes no hipertireoidismo ou na presença de nódulos tiroidianos, né, e de bócios. Quando buscar ajuda médica, doutora? Sempre. Os sintomas, como vocês listaram, são inespecíficos, na verdade. Então, várias queixas podem ser alteração da função tiroidiana. Se você está se sentindo cansado, muito cansado, com batimento desacelerado, a pele seca, um edema, essa questão da sonolência diurna, ou o contrário, se você está tendo palpitações, perdendo peso, tremores, insônia, também deve procurar o médico. E ao detectar qualquer volume aumentado na sua região cervical, que pode se tratar de um nódulo tiroidiano ou de um bócio, você deve procurar um endocrinologista para uma avaliação mais profunda. Bacana, ficam os alertas aí, as dicas também, é que a gente quer agradecer muito, viu, doutora Natália, pelo seu tempo aí conosco, os esclarecimentos, né? Tenho certeza aí que ajudou muito o pessoal de casa, às vezes estava com dúvida aí se podia ser ou não algum distúrbio na tireoide, tudo esclarecido. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, um bom dia a todos. Ótimo dia para você também.